Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que vai ser feito o fechamento elétrico motor de 6 terminais ligado em 220 volts ou 380 volts. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês como que é feito a parte teórica do fechamento do motor de 6 terminais. Afinal de contas, o que é um motor de 6 terminais? Significa, gente, que na caixa de ligação dele aqui, no box de fechamento, ele possui 6 terminais derivando dele aqui, ó. 5, 6. Esses terminais, pessoal, eles vão ter numerações padronizadas. No nosso caso aqui, eu vou trabalhar com a parte numeral, que vai ser terminal número 1, número 2, número 3, 4, 5 e terminal número 6, ok? O que acontece com o fechamento do motor elétrico de 6 terminais? A gente sabe que as bobinas de um motor elétrico trifásico, elas são confeccionadas para trabalhar em tensões de 220 volts. Então, quando há necessidade de fazer fechamentos para 380, 440, 660, 790 e outras tensões, vai ser necessário a gente fazer combinações de fechamentos para poder atender essas tensões diferentes de 220 volts. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre isso. O nosso sistema elétrico trifásico ele é composto por 3 fases. Então a gente vai trabalhar com fase L1, que é a linha L2 e a linha L3. Elas também podem ser chamadas de R, S, T. O que condiz esse fechamento, então? É a combinação que é feita entre esses condutores que estão saindo aqui do box de fechamento para poder atingir o quê? Essas 3 fases, para a gente poder fazer combinações de conexões nessas 3 fases. O primeiro que a gente vai estudar é o fechamento em 220 volts. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. O fechamento em 220 volts, pessoal, ele é conhecido como fechamento em triângulo. E como que é feitas as combinações? As combinações é feitas desse jeito. O terminal 1 e 6 é conectado na fase L1. Os terminais 4 e 2 são conectados na fase L2. E os terminais 3 e 5 são conectados nas fases L3. Ou eu posso substituir R, S e T. Eu fazendo a combinação, então, pegando esses 2 terminais aqui, eu faço uma emenda e levo na primeira fase. Esses 2 terminais, o 4 e o 2, faço uma emenda, levo na segunda fase. Os terminais 5 e 3, faço uma emenda deles, levo nas 3 fases. Ou seja, eu estou fazendo uma alimentação de 3 fases na combinação para poder fazer o fechamento em 220 volts. Eu vou mostrar isso na prática daqui um momento no vídeo. Já o fechamento em 380, esse fechamento 380, como que ele é feito? Você leva o terminal 1 na linha L1, você leva o terminal 2 na fase L2, o terminal 3 na fase L3. Os terminais 4, 5 e 6, você vai emendar eles e deixar feito somente a emenda. Nesse princípio aqui, pessoal, a tensão entre linhas aqui, ou seja, a tensão entre a linha L1 e a linha L2, a fase de alimentação, ela é 380 volts. Mas por que a minha bobina vai ser alimentada em 220 volts? Ela é alimentada por causa dessa formulazinha aqui, ó. Tensão de fase é igual a tensão de linha, que é a tensão entre as fases, dividido pela constante de raiz de 3. Se você pegar e fazer esse cálculo, pegar, por exemplo, aqui, ó, tensão de fase, que é a tensão em cima da bobina, tá, gente? A tensão de fazer. Pegar 380 e dividir por raiz de 3,
você vai ter aproximadamente uma tensão em cima das bobinas de 219,63 volts. Então essa é a tensão em cima, 220 a tensão em cima de cada bobina. Faz-se necessário esses tipos de fechamento, porque a tensão, pessoal, a gente dimensiona condutores, equipamentos de proteção através da corrente elétrica. Já a tensão, a gente vai dimensionar os isoladores. E como o estator ele tem um isolamento que é feito por um verniz, esse verniz ele isola uma tensão de 220 volts. Quando você vai trabalhar com uma tensões maiores, você precisa de uma camada maior de isolação dentro do estator do motor. Por isso que se faz necessário, uma vez que esse verniz isola uma tensão de 220 volts, ter fechamentos especiais. Por exemplo, para 380 volts, que é conhecido como fechamento em estrela. Eu vou fazer agora a parte prática. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que é feito o fechamento do motor elétrico trifásico de 6 terminais na prática. Esse aqui é o nosso motor elétrico trifásico de 6 terminais. Eu tenho uma fonte de alimentação trifásica que está ligada aqui num painel e eu vou utilizar as 3 fases para fazer esse fechamento aqui. Para a gente poder começar, esse aqui é o box de fechamento do motor, também conhecido como caixa de ligação. Eu vou virar ele aqui para vocês conseguirem visualizar de uma maneira melhor. Dentro dele aqui, pessoal, vai possuir os 6 terminais. Eles vêm numerados com uma anilha. Nessa posição aqui, as anilhas tendem a entrar para dentro dele, tá? Só que é fácil da gente resolver isso aqui. É só puxar aqui com o alicate aqui, para a gente conseguir ver todas as anilhas. Então, pessoal, vai ter aqui, ó, o terminal de número 4. Eu vou ter o terminal aqui de número 6, o terminal de número 5, número 1 e número 3. É muito simples ser feito esse fechamento. Para o motor ser feito o fechamento em 220 volts, a gente vai pegar, por exemplo, a primeira fase, que é a fase L1. A gente vai ligar, então, os terminais. Vamos deixar separadinho aqui. Coloca esse aqui que soltou. A gente vai ter, então, os terminais 1 e 6. Deixa eu pegar o terminal número 6. Então, aqui, ó. Terminal 1 e 6, a gente vai juntar eles. Eu estou fazendo aqui no método de emenda rápida. Esse método de emenda rápida ele é didático, tá, pessoal? Porque na indústria mesmo vai utilizar o conector, ou o conector Sindal, ou o conector de Borne para poder fazer esse fechamento. Eu vou vir aqui, ó, fazer o fechamento. Depois a gente vai ter conectado os terminais 2 e 4. Então, terminal 2 e o terminal 4. A gente vai unir eles e trazer aqui a fase L2. Vamos fazer a fase L2 aqui com o terminal preto. Com o condutor preto, na verdade. E vou fazer a emenda rápida aqui. E para a gente finalizar, nós vamos ter então os terminais 3 e 5. Trazer aqui, ó. Aqui, ó. Terminais 3 e 5. Nós vamos unir eles. E trazer aqui a fase 3, né? A fase L3. A gente pode chamar as fases também de RST. No caso aqui, sendo a fase T, ok? Feito isso, vou organizar. Então eu tenho aqui fechado. Cada conjunto de terminais aqui está levando em sua fase, respectivamente. Como indicado, né? Aqui na plaquinha de alimentação, na plaquinha de dados do motor, a placa de identificação deles. Vou fazer o teste, lembrando que eu estou com luva, estou com óculos de proteção também. Vocês podem reparar, pessoal,
que o nosso motor agora ele está funcionando. Então, funcionando, vou desligar ele. Se vocês perceberem, ele está rotacionando nesse sentido, que é um sentido anti-horário. Para a gente poder fazer a inversão do motor elétrico trifásico, basta a gente inverter duas fases de posição. Vamos inverter aqui então a fase L2 pela fase L1. Ele está rotacionando anti-horário. Então, vou inverter as duas fases aqui. Ele está desligado. E eu tenho também dispositivo DR nessa rede. Opa, tirar aqui. Substituindo as fases aqui. Então vamos voltar aqui. Reparem para vocês perceberem aqui, ó. Ele está rotacionando nesse sentido, anti-horário. Agora, pessoal, ele vai estar rotacionando em sentido horário. Então, é desse jeito que é feito o fechamento de um motor elétrico trifásico de 6 terminais em 220 volts, que é um dos padrões mais utilizados. Vou mostrar para vocês aqui o padrão 380 volts. Lembrando que a minha tensão entre linhas aqui, ela é 220, então, mesmo assim eu vou ligar em 380 para vocês entenderem como que é feito o fechamento. Vou desmontar aqui. Deixar de lado. Fazendo agora o fechamento em 380 volts. Para fazer o fechamento em 380 é muito simples. É o fechamento mais simples que a gente vai ter. Olha aqui então. A gente vai pegar uma fase, levar no terminal 1. Deixa eu identificar aqui onde está o terminal número 1. Como ele está deitado assim, os terminais tendem a descer, tá, gente? Então, vamos vir aqui. Aqui, ó. Terminal 1, eu vou levar na primeira fase. Tanto faz, tá? Mas, nesse caso aqui, eu vou estar seguindo o mesmo padrão. Vou estar levando nessa fase aqui, vermelho. O terminal 2. Deixa eu puxar ele aqui com o alicate. Terminal 2 aqui, ó. Eu vou estar levando na próxima fase. E o terminal 3, eu vou estar levando na última fase que eu tenho. E agora, os terminais, na verdade, 5, 6 e 4, que está aqui embaixo, vou puxar o terminal 4. O terminal 4, eu vou juntar eles, fazendo o fechamento em estrela. Deixa eu juntar eles aqui melhorzinho. Agora, pessoal, eu vou virar ele, organizar.
para a gente poder fazer o teste. Vou ligar. O motor está sendo alimentado em 380 volts. Esse é o fechamento, então, para o motor trifásico de 6 terminais em 380 volts. Muito simples, gente. É só vocês pegarem o tipo de fechamento ou vir aqui na placa do motor identificando qual que é o tipo de fechamento que vocês querem e pelos terminais fazer a combinação para fechar em 220 ou para fechar em 380. Para inverter o sentido de giro do motor elétrico trifásico, eu inverto 2 fases. Na verdade, eu troco essas 2 fases de posição. Ok? Combinado? Então, até o próximo vídeo aí.